eu divido isso em duas análises. Na análise judicial, eu vejo, sim, um amplo e glorioso caminho para se construir. Mas a análise judicial tem limites. Por exemplo, eu vejo decisões da Justiça Federal mandando pagar o salário de paternidade ou um auxílio doença parental. O INSS recorre com razão porque a Constituição, no artigo 195, proíbe a criação, majoração e extensão de benefícios sem prévia fonte de custeio. Então, não poderia o juiz, por si só, criar o auxílio parental sem lei que preveja. Eles fazem, mas vai bater no Supremo, o Supremo vai dizer que não pode, que não tem prévia fonte. Né? E aí o juiz também não poderia criar essa fonte, porque senão ele afeta no Poder Executivo. E aí desequilibra a relação dos poderes, a independência dos poderes. Então, na análise judicial, eu tenho uma linha boa de espaço, de entendimento, do poliamor previdenciário, né? De divisão, de pressão, do diabo. Tem tudo perfeito. Quando a gente olha para o poder legislativo e executivo, eu já me desanimo. Porque nós estávamos numa linha, quem me conhece sabe que eu não tenho linha partidária, tá? Sim. Eu penso, eu não fico taxando ninguém. Mas nós estávamos vindo, com corrupção ou não, numa linha de evolução social que muita gente era contrária. Poliamor, que absurdo! O que você tem a ver? Você está com inveja. Vai cuidar da sua vida, né? Se a pessoa está com 2, 3, 4 pessoas, qual é o problema? Sabe? Não te interessa. Está dentro do espaço privado. Né? Da mesma forma, você tinha pessoas que falavam, nossa, homossexualismo, kit gay. É o teu? É. Então não entra na discussão. Mas tem gente que gosta de se meter na vida dos outros. Entendeu? E aí essas pessoas hoje ganharam um espaço político. E essas pessoas hoje não permitem essa discussão. Então, se eu levar o auxílio doença parental para dentro do Congresso hoje, vai ter um pega para capar danado. Porque vão discutir até o sexo dos anjos e se eles são assexuados ou não, e o absurdo de acordo com a Bíblia, e vão entrar no assunto das mulheres, e as mulheres têm cuidado lá. E aí o Estado nos protegendo. Misericórdia, né? Misericórdia. Eu estava na Câmara, esse dia, no ano passado, né? Durante a reforma da Previdência, que eu estava com os colegas do BDP lá e deu vontade de eu me chicotear para ver se eu estava acordado. Eu pensei que eu estava no pesadelo. Um deputado falando justamente dessa questão das mulheres. Tá? Que era a igualdade, estava aumentando, eles estavam querendo colocar 65 anos para todo mundo, homem e mulher. E a discussão da dupla jornada, da tripla jornada, tá. E aí esse animal, esse deputado, não vou citar o nome, animal, também é um porco imundo que não se sabe como chegou ali, provavelmente chegou carregado pelo partido, porque por voto ele tem isso ainda, né? tem. Nossa democracia na Câmara ela não é plena, ela é parcial. Ela é partidária. E aí esse ser indefectível começou a contar histórias da vida da filha dele, que a filha dele se casou, e o homem brigava, batia nela, e ele falava, ele era pastor evangélico, falava, minha filha, você vai aguentar, porque essa é a sua missão. E aí ela divorciou dele, ele bateu na cara dela, tirou os filhos dela, porque ela era uma mulher impura. Meu Deus do céu. E aí ele contando essa história, assim, com todos, sabe? Nossa, eu sou um rei, né? E tinha a Eu galera sou o que melhor, né? você bateu na sua filha, porque ela divorciou de um relacionamento abusivo, né? Você vê que isso foi muito, muito escroto, é a palavra. Sim. Nós estamos num ambiente jurídico, mas não é uma palavra, está no dicionário, então eu posso dizer. Foi algo tão difícil de se imaginar que não teve tanta repercussão, mas isso é um exemplo do que se discute. Quando nós levamos para o Congresso uma questão dessa, os homens vão falar, não, o pai é o provedor do lar. Está escrito na Bíblia. Sim. Para! Parece que eu tô vivendo a época da minha avó.
Isso, Assim, e desculpa e na sua interromper. avó não era. E na sua avó não era. É... E a época da sua avó, provavelmente, ela estava queimando sutiã se ela visse um negócio desse, né? É, ué. Mais ou menos isso. E hoje nós Mas estamos fazendo o quê? Né? oi? As boas pessoas do Brasil sumiram. Eu não acredito que o Brasil é majoritariamente composto por esse tipo de gente. Uhum, E se eles querem ter, na sua intimidade privada, esse tipo de tratamento, que tenham. Se a filha dele se submeteu a levar um tapa na cara, a ameaçar perder os filhos porque ela divorciou do marido e ela aceitou, o problema dela. Ela tem as vias de buscar a justiça. Se ela fosse para a uhum. justiça, ela ia ganhar. Você sabe disso. Sim, Podia vir deputado, podia até ser o supra-sumo de Deus aí. sim. Se fosse na justiça, ela fala, sua filha está num relacionamento abusivo, o cara me bate, o diabo, e o meu pai quer tirar meu filho. O que você acha que o juiz ia fazer? Né? Se ela não procurou, o problema dela. Do mesmo jeito que ela e o pai dela tem que respeitar o que as pessoas querem. Né? Mas a palavra respeitar encaixa muito bem, né? Porque é o que não tem hoje dentro Não do tem respeito. Congresso, dentro da sociedade. A gente quer, a gente me incluindo, e assim, incluindo até o doutor, às vezes a gente quer impor uma coisa que pra gente é uma realidade, que para outra pessoa não é. E que isso é o normal e ponto, porque a sociedade disse que era normal, porque a Bíblia disse que era normal. Mas a gente não quer ter uma reflexão um pouco mais aprofundada, tirando a Bíblia. E aí cada um com as suas convicções religiosas. Mas dentro da proteção social, dentro do direito previdenciário, que deveria refletir a sociedade, no sentido de que se temos vários tipos de famílias, várias formas de direito das famílias, o porquê não proteger essas várias formas? O porquê não proteger essas várias relações, sendo elas homoafetivas ou não, sendo um poliamor ou não? O porquê reconhecer essas uniões no direito de família e chegar no direito previdenciário simplesmente ignorá-las? Eu não consigo entender. E o doutor falando aí dessas experiências dentro do Congresso, a gente para refletir quem são os nossos representantes. Porque você pensar que em pleno século XXI, 2019, né? Porque foi na época da reforma, uma pessoa se gabar dentro do Congresso de estar batendo na sua filha, tirar a guarda da sua filha exatamente porque ela se divorciou, porque ela é impura, quem é essa pessoa para formular um debate sério com relação ao poliamor, com relação ao salário maternidade, com relação ao auxílio doença parental? E aí a gente vai refletir e fica, meu Deus. E aí eu gostaria de ler até alguns comentários aqui do pessoal. Deixa eu ver aqui. A Michelle, ela fala que ainda existe. Não, ela complementa o comentário dela anterior, que ela fala que existem pessoas humanas dentro do conselho, eu acho que é do CRPS, né? Que Isso. ela fala assim, professor, mas temos um órgão humanizado dentro do INSS através do CRPS, que não se deixa levar por posições de cunho irrelevante. E aí, outras pessoas comentando que tema fantástico, elogiando o Dr. Diego Cheruli também. A falta de humanidade, sororidade, exatamente. É falta de respeito, né, mesmo, né, falando um pouco rasgado. É verdade. Falta de respeito com o próximo. É verdade. A Michelle é uma querida, também aluna da nossa pós, e o que ela falou é muito importante. O Conselho de Recursos é um órgão separado do INSS, e não é um órgão do Uhum, INSS. E lá nós estamos notando, nessa gestão atual, nas outras também, mas nessa um pouco mais de evolução no que tange aí a muitas matérias previdenciárias. O Conselho de Recursos tem liberdade para julgar. O uhum, servidor do INSS ele não tem essa liberdade, mas não significa que ele não tem esse pensamento. Nós temos que dividir isso. uhum, Eu acredito também, Michele, que o mundo tem muito mais gente boa do que gente má. Eu tinha um período, sabe, Aline, que aqui em Brasília tem um trânsito danado, sabe? Parece São Paulo. É terrível. Tinha, né? E aí, antes, onde eu morava, tinha um balão que você tinha que descer ele assim e sair. E na faixa da esquerda era uma faixa exclusiva para quem ia voltar, né? Ia fazer o retorno, não para quem ia. E aí você estava naquela fila enorme de carro.
E eu chegava no trabalho tenso. Porque não era por eu estar na fila que me estressava. Eram as pessoas que furavam a fila que me Sim. estressavam, né? Porque eu ficava pensando, o que passa nessa cabeça do ser humano? Filho do cão, do diabo, né? Volta pro inferno. Que eu vou comprar um carro velho. Eu quase comprei uma D20 velha. Eu falei, o cara entra na minha frente, eu vou jogar o carro para cima. Né? Mas aí sempre veio um anjinho do bem e falava, relaxa. Até Calma. que um dia um deles falou para mim assim, relaxe e para prestar atenção. Isso em qualquer país, qualquer estado, é cidade que tem trânsito. Essas Uhum. pessoas que furam fila são infinitamente menos do que as pessoas que estão na fila. Verdade. Não é? Então, quando eu passei a lembrar dessa mensagem que eu recebi dirigindo, né, eu passei a mudar o meu pensamento. Porque nós costumamos criticar muitas pessoas. Né? Ah, você. Porque essas pessoas que criticam são infinitamente menos do que as pessoas justas. Uhum. E para nós, operadores do direito, não importa o que as pessoas injustas pensam, porque nossa função é fazer justiça. E fazendo justiça, para ela existir, não a justiça particular, a justiça filosófica, a justiça Uhum. da ideação aristotélica, socrática, eudaimônica, né? Você tem que se Uhum. desapegar desses preconceitos formadores da sua ideologia particular. E lembrar, antes de tudo, que se eu for discutir direito previdenciário, direito das famílias, o direito civil, eu tenho que pensar antes no próximo, no direito de liberdade que ele tem. E essa liberdade lhe garante coisas positivas, como também lhe garante coisas negativas. Ser homossexual não é nenhum crime. Uhum. Crime é você tolir a pessoa de ser quem ela quer ser, de fazer o que ela quer fazer, desde que esteja dentro do espectro social de normalidade. Não vou traficar, não vou matar ninguém, não vou para mendicância. Qualquer coisa que você fizer, meu amigo, é seu. Os frutos positivos, os frutos negativos você colhe. Mas nós não devemos colher frutos negativos por conta dos preconceitos. Uhum. Entendeu? Nós não podemos fazer isso. Porque senão eu levo o caminho da discussão para o outro lado. Como, por exemplo, eu te falei naquele julgamento do Supremo que eu fiz sustentação oral. E na Uhum. sustentação oral do Otamiticuda eu quis esconder embaixo da mesa. Que a pessoa veio trazer critérios de direitos de sucessões, das sucessões, para o direito previdenciário. Ah, que absurdo! Porque não pode. Poliamor. Isso aí não pode. E se conceder, o INSS vai ter que pagar em dobro, porque vai ser um salário mínimo para cada uma. A pessoa estava mais perdida do que tudo. Perdido, né? E aí. Mas, assim, a nossa função é tentar achar o caminho e mostrar o caminho. Uhum. Não é porque o Congresso hoje está no momento de não aceitação de uma discussão dessa magnitude que nós vamos deixar de fazer. Que às vezes essas pessoas precisam começar a entender. E nós temos gente boa. A maioria do Congresso são pessoas que pensam no bem, entendeu? E são Uhum. questões que refogem. Nós estamos pedindo para, homossexual, casamento, não te importa. O que importa é proteger a ordem social. Porque se eu tenho um núcleo heterossexual, um núcleo homossexual, onde eu deixo de proteger o dependente, eu estou gerando desordem. E essa desordem vai ser mais ou menos potencial. Se eu tenho um núcleo heterossexual, onde eu gero desordem por não proteção do dependente heterossexual, essa pessoa já conta com uma vantagem no mercado social, que é não ter preconceito contra si. Agora, no núcleo homossexual, eu tenho uma potencialidade de desordem social maior, porque eu tenho o fator do preconceito, eu tenho o fator das ideologias. E Sim. na hora de ressalvar as proteções, eu não digo que um deve ser mais protegido que o outro, mas que ambos devem ser protegidos. Se eu falo do direito das famílias, porque as famílias não podem ser previdentes, não podem ser protegidas? E eu te repito que foi o que eu repeti no Supremo. O direito previdenciário não existe para ser o direito de uma família. O direito previdenciário é o direito de todas as famílias.
independentemente de como elas se comportem. Entende? Já viajei Perfeito. demais. Ah, não. Tá, o objetivo mesmo dessa live era abordar essa reflexão, essa interlocução entre o direito das famílias com o direito previdenciário, porque muitas vezes a gente, enquanto advogados, a gente pega casos, entre aspas, normais, auxílio-doença, aposentadoria, pensão por morte, e às vezes a gente vê casos, por exemplo, de auxílio-doença parental ou de salário maternidade para uniões homoafetivas, e a gente fica, opa, peraí, não, isso vai dar errado. Que a gente já fica tolhido de entender que o INSS não vai conceder e de que vai ser uma briga muito grande judicial. E aí eu até queria não sei se seriam dicas, mas como, como fazer esse atendimento previdenciário do cliente, desse tipo especificamente de cliente. E outra coisa, como instruir bem o nosso processo para poder ter um sucesso maior, seja no auxílio-doença parental, seja na questão do salário paternidade, entre aspas, que seria o salário maternidade, nas relações homoafetivas. Vamos lá. Uma boa pergunta. Dicas, então, né? Quando você receber uma situação complexa dessa, seja no casal homoafetivo ou não, né? Independentemente das vontades, tenha primeiro em mente que você é um jurista e que você deve fazer justiça, né? Então, trate todos com amor, inclusive aqueles que estão do outro lado do processo. E quando você lida com esse tipo de processo, você tem que pensar também naquele que está do outro lado. Porque se está tendo uma discussão, que hoje a INSS não vai negar porque era um casal homossexual. Ele não vai fazer, ele vai conceder. Ele vai negar quando tiver mais de um. Uhum, Enfrentar a questão do poliamor e tudo mais. Né? Nessa situação, lembre sempre do outro. E do outro lado pode ter um filho menor, pode ter um dependente inválido, pode ter uma ex-esposa. E que todo mundo precisa trabalhar junto para ser feliz. Né? Se alguém não quiser, o problema desse alguém. Né? E na justiça nós vamos resolver isso. Como que eu instruo? Provas de tudo. Se eu estou falando de uma relação homossexual, junte provas de tudo. Se tiver declaração de união estável cartorária, melhor ainda. melhor ainda. Mas essa nunca substitui as provas de fotos, vídeos, mensagens, WhatsApp, né? Muito menos as testemunhas. Ouvir a testemunha neste tipo de processo é imperioso. A Uhum, gente não pode abrir um processo de pensão por morte sem ouvir testemunha. É dar um tiro no pé. É dar um tiro no pé. Porque às vezes o juiz fala, não, não precisa. Não, precisa sim. Pelo menos uma você vai ouvir. Né? Para quê? Para falar exatamente o que os documentos estão falando. Porque depois você não vai uhum, ter essa oportunidade. E nessa lida você demonstrar para o juiz, independentemente da lei exigir ou não a dependência econômica. Se eu estou falando de companheiro, cônjuge, a lei torna essa dependência relativa, né? Não é absoluta, uhum, é uma presunção absoluta de dependência econômica. Né? Mas você sempre tem que olhá-la como relativa também. Tenta provar, e a dependência econômica ela vem dessa composição conjugal da renda familiar. Não é uhum, só de um lado. Ah, a pessoa ganha 5 mil, o outro ganha 10. Quem morreu ganhava 5. Quer dizer que o de 10 não é uhum. dependente? É, porque a renda da família era 15. Não era 10 Não vezes era 5, 10. era 15. E com 15, o filho estudava no colégio particular. Com 15, a família tinha um apartamento no Mara Nobre. Com 15, né? O filho podia fazer Hum, inglês, na natação, no esporte. E sem 5, algumas coisas terão que ser cortadas. E aí eu começo a gerar desordem. Entende? Então sempre comprove a dependência econômica, sempre que você puder. E se você não uhum, comprovar a dependência econômica, em especial nesses casos, que ela começa a ser relativizada. Tem mais de um dependente, tem mais de uma relação. Né? É um poliamor. Ah, então quer dizer que com a caneta amarela eu cuido dela, mas da caneta azul, ela tem sua própria vida, ela não é independente, então uhum. as duas são.
As duas são. Não tem Prove das distinção. duas e não tem problema nenhum. Né? Uhum. Tem um monte de pergunta aqui. Ó. É isso que eu ia falar. Perfeita a sua colocação. É, tem a doutora hum, Ribeiro de Andrade. Ela fala que conseguiu um deferimento de pensão por morte de um transexual. O processo foi muito interessante. Perfeito. É, e é difícil, né? Como a gente está conversando. É difícil por causa dos preconceitos, né? Parabéns Sim, por ter sim, conseguido sim. esse processo. Significa que ela foi em frente. Tem muito colega que No nem Espírito recebe Santo eu ainda. acho difícil conseguir. Oi? No Espírito Santo eu acho bem difícil conseguir. Aqui ainda a gente tem enraizado umas visões Você sabe que eu complicadas. tenho um escritório aí, né? Em Vitória. Sim. Eu tenho uma coisinha. O Espírito Santo, ele é sempre meu foco de aula, um objeto de estudo. Como se fosse uma coisa anômala. Né, Vitória? Sim, Não Serra. sim, sim. Serra, os juízes da Serra são muito bons. Mas Sim, Vitória, nós temos um probleminha ali. é Vitória. De Uhum, preconceitos, de todas as uhum, ordens, não só disso que a gente está falando. uhum. Né? Assim, a doutora ela tem que estar de parabéns por ter conseguido. Não sei se foi em Vitória, não, mas em Brasília ela também teria conseguido. No Sul, por incrível que pareça, ela também teria conseguido. É. Né? Agora Agora, aqui em no Vitória. mundo ela tem que conseguir isso. Por quê? Se o cara é trans, não importa em qual letra ele está dentro do LGBTQIA+. Não importa. Uhum, Ele merece proteção. Eu tenho que garantir a ordem social, o bem-estar, a bem da vida de todos, porque se todos não estiverem felizes, não há felicidade, não há progresso, não há ordem. Essa é a grande uhum. bandeira que nós temos que levantar. A felicidade em primeiro lugar. Nós já fomos um povo feliz, hoje nós somos um povo desconfiado. Verdade. A doutora Michelle aqui, ela complementa também falando da questão com relação às audiências, né, de oitiva de testemunha, que ela não Uhum. gosta de colocar colo- eu não sou a favor de colocar juiz de frente de cliente, porque às vezes isso azeda, mas nesse caso é válido mesmo. Porque tem muitos juízes que não conhecem a vida desses segurados de perto. Sim, e a Michelle, ela tem razão em alguns pontos, Michelle. O juiz, ele só trata mal o seu cliente se você deixar. Né? Tem juiz que é meio, acha que está ali no Olimpo, né? Sentado no cadeirão dele. Uhum, Aí na uhum. pele fala, juiz, ô, queridão, depois que Jesus veio aí, o Olimpo caiu, e muito antes disso, na verdade. Então, desce dessa cadeirinha aí e vamos para a vida real. E a vida real Sim, é que as pessoas são assim, né? E elas podem ser assim. Se elas quiserem, elas devem ser assim, né? Agora, uma coisa que nós temos que ter em mente nesse tipo de atuação, quando se trata de pensão por morte, a audiência de instrução é indispensável. sim. Ela é indispensável. O doutor diria que a justificação administrativa também seria indispensável? Sim, sim, indispensável para ouvir testemunha. Perfeito, boa lembrança. Uhum. Se você está num Ah, processo desse, eu quero justificação administrativa, eu neguei. Problema seu, desnega e eu quero justificação administrativa. Quero aham, fazer prova aham. administrativa. Que aí você leva isso para o conselho. Se negar, vai para o conselho. Eu quero fazer a justificação, quero ouvir testemunha, quero juntar foto, quero o diabo aqui. Vou fazer. E faça. Sim. A doutora Ribeiro de Andrade, ela fala que conseguiu em São Paulo. Falei que não era Vitória. É, São Paulo. Vitória não seria de jeito nenhum. Vitória é complicado aqui, essa questão. Inclusive, você comentou do juiz da Serra. Tem um juiz aqui da Serra que foi para Vitória agora. Ah, que maravilha. É. A pandemia serve para algumas coisas. Tá falando em Vitória. Hum, Mas eu acho que a gente está encerrando o nosso tempo. Vai dar isso. quase uma hora agora. E aí, primeiro eu gostaria, em nome da comissão aqui da 17ª subseção, agradecer a sua participação nesse tema que eu acho fantástico, que a gente faz uma interlocução, às vezes a gente fica só no direito previdenciário, e desconecta aí dos outros ramos, e eu acho que isso é o legal, esse bate-papo, conversar sobre esses outros temas também que são relevantes. E, mais uma vez, agradecer em nome da comissão. Seja bem-vindo, o Espírito Santo, Terra. Como eu estou falando em todas as nossas lives, esperamos vocês em 2021 presencialmente. É Se verdade. Deus quiser, vai dar certo. E eu vou passar para o doutor para fazer as suas considerações finais, fazer as suas observações que o doutor quiser fazer, para a gente poder estar encerrando. Eu vou bem rapidinho, porque o tempo está acabando. Eu te agradeço muito, agradeço a comissão, parabenizo vocês pelo trabalho que vocês estão fazendo. Difundir esse tema tão legal, entre outros, é a função das OABs, é a função do advogado previdenciário. Difundir a verdade,
o amor, a paz e o bem. É para isso que a gente nasceu, é para isso que a gente vive e é para isso que a gente vai continuar vivendo. Viu? Um abraço a Sim, todos aí e uma abraço. boa noite. Tchauzinho, boa noite, fica com Deus. Você também. Tchau.